o sistema. Ok. Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 63ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 15 de setembro de 2021. Presentes conselheiros que compõem a Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor André Gustavo Carreiro, e secretária dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Também temos a presença da doutora Vitória, que é representante da empresa Nestlé, que fará sustentação oral dos processos da sessão de hoje. Iniciada a sessão, indago aos conselheiros se receberam resoluções enviadas pela secretária e, conforme o parágrafo 1 do artigo 14 da Portaria 140, resoluções, após conhecimento dos senhores, encaminhadas ou reencaminhadas para os conselheiros para algum ajuste, agora serão feitas as leituras dos números dos processos para posterior aprovação. Passo a palavra a Evaneide para que faça a leitura das resoluções e posterior aprovação. Evaneide. Bom dia a todos. Foram entregues as resoluções referentes aos seguintes processos. 41.15/2019, auto de infração 2019-115-96, processo 4127/2019, auto de infração 2019-115-97, e processo 4937/2018, auto de infração 2018-103-41, todos da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Obrigado, Evaneide. Indago-se alguma correção a ser feita dos processos que foram encaminhados e agora relacionados na ata. Não tendo nenhuma alteração, elas estão aprovadas e constarão na ata de hoje. Evaneide fará agora a leitura da ata da 62ª sessão ordinária, com as observações também feitas pelos senhores, porque encaminhadas anteriormente. Evaneide, leitura da 62ª sessão. A ata da 62ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 14 dias do mês de setembro do ano 2021, às 8h30, verificado por o regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento do CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 62ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, com a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente à sessão as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, José William Falcão de Souza, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gugel do Amaral. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, doutor André Gustavo Carreiro Pereira. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a resolução referente ao processo de número 3566/2018, auto de infração 2018-07432, da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, e a ata da 61ª sessão. Não havendo sugestões de correção, a ata e resolução foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 3502/2019, auto de infração 2018-18056. Recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão. A decisão a ser lida será comum também com o seguinte processo. Processo 3500/2019, auto de infração 2018-18072. Recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento de primeira instância.
Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão comum aos dois processos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento para reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular, para declarar nulo o auto de infração por falta de provas, nos termos do artigo 83 da Lei 15.614/2014. O conselheiro Felipe Silveira Gurgel do Amaral votou pela nulidade do vício por vício material. Acompanharam o mesmo entendimento os conselheiros Pedro Jorge Medeiros, Carlos César Quadros Pierre e Antônia Helena Teixeira Gomes. A conselheira Mônica Maria Castelo acompanhou o entendimento firmado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Gustavo Carreiro Pereira, que se manifestou pela nulidade por vício formal. O conselheiro José William Falcão de Souza absteve-se de votar por estar ausente durante todo o relato do processo, nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Portaria 145/2017. O representante legal da parte, advogado Dr. Pedro Paulo Coelho Rebouças, formalmente intimado, informou através de e-mail que não realizaria sustentação oral para o presente processo. Processo de recurso número 3504/2019, auto de infração 2018-180-62, recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. A decisão a ser lida também é comum com o seguinte processo: 3501/2019, auto de infração 2018-180-70, recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão comum aos dois processos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Nulidade do julgamento singular, por não apreciar todos os argumentos da defesa. 2. Nulidade do auto de infração por falta de clareza e ausência de provas na acusação fiscal, cerceando seu direito de defesa. Preliminares afastadas, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Alega ainda a realização de trabalho pericial, pedido de perícia afastado por decisão unânime, nos termos do artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014, e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificada em manifestação oral pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, decide por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular para julgar procedente o auto de infração, nos termos do voto da conselheira relatora e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, porém, modificando a penalidade para incerta no artigo 123, inciso 3, a linha B, combinado com o artigo 126 da Lei 12.670/96, período dos fatos geradores. Decisão referendada em sessão pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. O representante legal da parte, o advogado Dr. Pedro Paulo Coelho Rebouças, formalmente intimado, informou através de e-mail que não realizaria sustentação oral para o presente processo. Processo de recurso número 3498/2019, auto de infração 2018-180-76, recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. A decisão a ser lida é comum também com o seguinte processo: processo de número 3496/2019, auto de infração 2018-180-80, recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do
recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Nulidade do julgamento singular por não apreciar todos os argumentos da defesa. 2. Nulidade do auto de infração por falta de clareza e ausência de provas da acusação fiscal, cesseando o seu direito de defesa. Preliminares afastadas com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Alega ainda a realização do trabalho pericial, pedido de perícia afastado por decisão unânime, nos termos do artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014 e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, decide por unanimidade de votos dar parcial provimento para reformar a decisão de procedência proferida no julgamento singular para julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto da conselheira relatora e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, porém, modificando a penalidade para incerta no artigo 123, inciso 3, a linha B, combinado com o artigo 126 da Lei 12.670/96, período dos fatos geradores. Decisão referendada em sessão pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. O representante legal da parte, advogado Pedro Paulo Coelho Rebouças, formalmente intimado, informou através de e-mail que não realizaria sustentação oral para o presente processo. Era isso, senhor. Senhoras e senhores, alguma alteração a ser feita na ata? Então, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. Hoje teremos 4 processos na nossa pauta, os processos da empresa Nestlé Brasil Limitada. Os 2 primeiros processos da relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, processo 2749/2019 e 2748. E temos também 2 processos da relatoria do Dr. William Falcão de Souza. A matéria é a mesma, crédito indevido, mas eu achei interessante analisarmos separadamente os 2 processos do Dr. Pierre, até porque os artigos e algumas circunstâncias diferem um pouco do relatoria do Dr. William Falcão. Então, se não houver nenhuma objeção, os 2 primeiros processos, relatoria do Dr. Carlos César Quadros Pierre, trata de crédito devido, envolve o conhecimento de transporte, a questão do crédito, né? E também uma preliminar de decadência em um dos processos. Então, vou anunciar processo 2629/2019, auto de infração 2019-03649, recorrente Nestlé Brasil Limitada, recorrido será julgamento em primeira instância. Segundo processo 2749/2019, auto de infração 2019-04011, também recorrente Nestlé Brasil, recorrido será julgamento em primeira instância. Conselheiro relator, Dr. Carlos César Quadros Pierre, a indicação de procedência no julgamento de primeira instância e assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Para ostentação oral, temos a doutora Vitória, que no momento oportuno concederia a palavra. Passo a palavra nesse momento ao doutor Carlos César Quadros Pierre para início do relato dos processos anunciados. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Presidente Manuel Marcelo, doutora Evaneide, doutor André Carvalho, doutora Vitória e colegas conselheiros e conselheiras. A única diferença entre esse primeiro processo que eu vou relatar e o segundo seria que no primeiro se refere ao ano 2014 e a recorrente pede a decadência de parte do lançamento. O restante nós podemos, tratam da mesma matéria, igual teor. O processo em casa trata da imputação da acusação de aproveitamento de crédito indevido decorrente da prestação de serviço de transporte na substituição por entradas, nas mercadorias sujeitas à substituição por entrada, na apuração do crédito. Foi cobrado o ICMS substituição tributária e a multa aplicada foi 123.2A. A ciência do contribuinte se deu no dia 28 de março de 2019. Em sua defesa, o contribuinte argumenta preliminarmente
a questão da decadência, com base no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, das competências de janeiro a março de 2014, tendo em vista que recebeu a ciência apenas no dia 28 de março de 2019. Alega também que a prestação do serviço de transporte se referem às saídas das mercadorias dele para os clientes, certo? E não os serviços das entradas de suas mercadorias, como quis o agente fiscal. E que não há substituição para tal transporte, né? Que a apuração é individual, é única. A lei citada pela fiscalização se refere às entradas e não às saídas. Alega também o princípio da não cumulatividade para o direito ao aproveitamento de crédito e, na questão da penalidade, alega a pena abusiva e confiscatória. Por sua vez, o julgamento de primeiro grau entendeu que não há decadência com base no artigo 1731 do CTN, acumulado com o 149, também do CTN. Ela reforça, o julgamento de primeiro grau reforça o entendimento do julgador que a legislação veda esse tipo de crédito e repete a legislação utilizada pela fiscalização. No entanto, ela não toca muito na questão do argumento do contribuinte, de que os créditos se referem ao transporte da saída das suas mercadorias para entrega para os seus clientes. No recurso, o contribuinte trata de reforçar os mesmos argumentos apresentados na defesa. Por sua vez, o parecer, ele entende que não há decadência com base no 731, acumulado com 149 do CTN, e ele se refere à mesma legislação utilizada pelo fiscal e pelo julgador do primeiro grau, mas trata também, ele acrescenta que essa vedação, inclusive, se refere ao respectivo serviço para comercialização do produto, a vedação desse aproveitamento de crédito, e fala o seguinte também, que as mercadorias de saída do estabelecimento da recorrente ocorrem sem débito de ICMS, em razão de sua incidência nas entradas por substituição tributária, fazendo atuar os citados artigos 65(6) do regulamento sobre o imposto repetitivo de serviço de transporte. Também tem, por consequência, a aplicação disposto no artigo 8º do decreto 29.560/2008, ao presente caso. Salvo o disposto na legislação, os estabelecimentos enquadrados no anexo 1 e 2, relativamente às operações de que trata esse decreto, não terão direito a, inciso 3º, crédito do ICMS, exceto o decorrente de entradas para o ativo imobilizado, aquele previsto na forma do parágrafo 2º do artigo 4º e o decorrente da mercadoria não contemplada nesse decreto. Em suma, senhores, e o parecer, então, é no sentido da manutenção integral da autuação. O segundo processo, a única diferença é que se refere ao exercício 2015 e não há o pedido de decadência. Os demais são iguais, os argumentos, as provas da imputação. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Então, da forma regimental, passo a palavra ao doutor André Carreiro para a manifestação da PGE. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da primeira Câmara de Julgamento, senhora advogada presente, bom dia a todos. Como bem relatado, são 2 recursos ordinários que serão examinados da mesma empresa, Nestlé Brasil Limitada. Guardam semelhança entre si, como já adiantado pelo relator. O primeiro auto de infração e recurso a ser examinado refere-se contra a decisão de procedência da auto-infração, confirmando a infração de crédito indevido de ICMS decorrente de conhecimentos de transportes eletrônicos emitidos no transporte de mercadorias sujeitas à substituição tributária por entradas na forma do decreto 29.560 de 2008, referente ao exercício 2014, no montante de R$ 372.684,65, tendo sido lançado o imposto correspondente para a glosa do crédito e a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária, previsto no artigo 123, inciso 2, a linha A, da Lei 12.670 de 96, no valor correspondente a uma vez o crédito indevidamente aproveitado.
Já o segundo auto-infração relatado é também a mesma fundamentação, né, um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto-infração por crédito indevido, também decorrente de crédito do ICMS cobrado no transporte de mercadorias sujeitas à substituição tributária por entradas, na forma do decreto 29.560 de 2008. Já esse auto referente ao exercício 2015, no montante de R$ 415.660,34, também tendo sido aplicada a mesma penalidade, correspondente a uma vez o valor do crédito indevido. E nas informações complementares dos autos de infração, verificou-se que a empresa autuada nos exercícios fiscalizados lançou em sua escrita fiscal, no livro de registro de apuração de ICMS, contido na FD, créditos indevidos oriundos de prestação de serviços, transportes e mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, pois sujeitos à disciplina da Lei 14.237 de 2008, a qual é regulamentada pelo Decreto 29.560 de 2008, já que possui o CNAE de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Consta ainda nos autos de infração planilha com o levantamento fiscal da apuração do crédito devido referente ao ICMS transporte. Temos como dispositivos legais infringidos os artigos 1º e 8º, inciso 3, tanto da Lei 14.237 de 2008, quanto do Decreto 29.560 de 2008, bem como o artigo 65, inciso 6, do Decreto 27.569 de 97 e artigo 53, inciso 2, da Lei 12.670 de 96. Normas essas que vedam crédito aproveitado pelo contribuinte. No recurso em relação ao primeiro auto de infração, como também foi muito bem relatado, o contribuinte alega inicialmente a decadência parcial do lançamento, referente ao período de 1º de janeiro de 2014 a 28 de março de 2014, por entender que deve ser contado o prazo decadencial com base no termo inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No entanto, entendemos que não pode ser acolhida o argumento da decadência, uma vez que na espécie se aplica a contagem observando o termo inicial previsto no artigo 173, inciso 1 do CTN. Não se pode cogitar da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, tendo em vista que se tratam de créditos indevidos, sendo que o autolançamento tratado no referido dispositivo pressupõe o anterior recolhimento do tributo pelo contribuinte para posterior homologação por parte da administração tributária. Contudo, no caso do crédito indevido, não há o recolhimento do valor referente ao crédito tomado de forma irregular, pois este, na realidade, subtrai parte do valor a ser recolhido decorrente de sua apuração mensal. Não havendo seu recolhimento, não há que se homologar, incidindo assim a regra da contagem do artigo 173, inciso 1 do CTN. Nesse sentido, é pacífica em vários contenciosos administrativos tributários de outros estados, citando-se aqui como exemplo a súmula 9 de 2017 do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Ademais, todos os lançamentos do crédito tributário decorrentes de autofração, inclusive referente ao imposto devido, trata-se de modalidade de lançamento de ofício, devendo ser observado ainda que na espécie houve omissão ou erro no lançamento por homologação, conforme hipótese prevista no artigo 149, incisos 4 e 5 do CTN, ensejando, portanto, o lançamento de ofício, ao qual se aplica, sem dúvida, o artigo 173, inciso 1 do CTN, contando-se o termo de início do prazo decadencial quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte. Desse modo, os fatos geradores referentes a 2014 somente decairiam em 31 de dezembro de 2019, tendo o auto de infração sido lavrado em 12 de março de 2019. Note-se ainda que, mesmo que prevaleça a aplicação do termo inicial do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, não se poderia falar em decadência do crédito tributário referente ao mês de março, tendo em vista que a apuração e aproveitamento dos créditos tidos por indevidos deste período somente ocorre no mês seguinte, quando resta caracterizada a infração, a permitir a revisão e glosa do respectivo crédito devido pelo fisco. Então, é a primeira matéria de defesa trazida tão somente em relação ao primeiro auto de infração. Nos demais pontos, a defesa dos recursos, os argumentos do recurso são idênticos. No mérito, o contribuinte defende que possui o direito ao crédito ICMS decorrente de serviços de transporte contratados e pagos pela empresa, pois o ICMS foi regularmente destacado nos conhecimentos de transporte eletrônico e não está sujeito ao regime de substituição tributária, e que, portanto, inexistiria a vedação
desse crédito no artigo 65, inciso 6 do Regulamento do ICMS, bem como no artigo 8º, inciso 3 do Decreto 29.560 de 2008. No entanto, entendemos que não pode ser acolhida a argumentação. Inicialmente, deve-se esclarecer que aqui não se trata do lançamento do ICMS substituição tributária, mas sim da impossibilidade de aproveitamento de crédito do ICMS em relação à comercialização de produtos sujeitos a sistema de substituição tributária. O artigo 65, inciso 6 do Regulamento do ICMS determina que é vedado o creditamento de ICMS na entrada de mercadoria e do respectivo serviço para comercialização, quando sua saída posterior ocorrer sem o débito do imposto, sendo essa circunstância conhecida antes da realização da operação e da respectiva prestação de serviço de transporte. Portanto, verifica-se que o referido dispositivo, quando se refere ao respectivo serviço, está deixando claro que o serviço de transporte contratado para o transporte das mercadorias sujeitos ao regime de substituição tributária também não poderá ser creditado pelo contribuinte, ainda que esteja destacado no respectivo conhecimento de transporte. Assim, não pode o contribuinte, ao comercializar mercadorias já anteriormente tributadas por substituição tributária, creditar-se do ICMS incidente sobre o respectivo serviço de transporte desta mercadoria por ela contratado e pago. É esta a situação do presente lançamento, pois a autuada, em razão de sua atividade econômica, está sujeita ao regime de substituição tributária por entradas instituídas pela Lei 14.237 de 2008 e regulamentado pelo Decreto 29.560 de 2008. Portanto, além da vedação do crédito ICMS do serviço de transporte na mercadoria já tributado por substituição tributária existente no Regulamento ICMS, tal vedação também é reforçada pelo artigo 8º, inciso 3 do Decreto 29.560 de 2008, o qual é expresso ao dispor que os estabelecimentos enquadrados no seu regime não terão direito a crédito de ICMS, exceto nas situações nele expressas, que seria no caso de aquisição para o ativo imobilizado, ou então decorrente de mercadorias não contempladas no referido decreto, ou nos casos do parágrafo 2º do artigo 14 do referido decreto, exceções essas que o contribuinte não se enquadra. Portanto, como o ICMS incidente sobre transporte de mercadorias da empresa não se enquadra nestas exceções, resta patente a vedação do crédito indevidamente aproveitado. Assim, ao contrário do que sustenta a recorrente, o crédito por ela aproveitado, contemplado na presente autuação, estão expressamente vedados no artigo 65, inciso 6 do Regulamento ICMS e artigo 8º, inciso 3 do Decreto 29.560 de 2008. Também, nesses recursos desses autos de infração relatados, o contribuinte alega a impossibilidade de vedação legal do crédito ICMS nas operações com produtos da cesta básica, pois seria esse direito decorrência direta do princípio da não cumulatividade, previsto tanto na Constituição Federal de 88 quanto na Lei Complementar 87 de 96. E a situação tratada nestes lançamentos não se enquadra nas hipóteses de isenção e não incidência, tal qual previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. No entanto, deve-se observar inicialmente que o princípio da não cumulatividade ele não é um princípio absoluto. Na verdade, pode ser regulamentado e restringido o direito ao crédito do ICMS na legislação tributária, e isso conforme a jurisprudência já pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. De todo modo, verifica-se também que essa matéria referente a produtos da cesta básica, ela não é tratada, ela não é objeto desses autos de infração. O contribuinte traz seu recurso de argumentação, mas aqui não está se tratando de creditamento devido decorrente de comercialização de produtos da cesta básica que estão sujeitos à redução da base de cálculo. Essa matéria ela é objeto dos dois autos de infração seguintes, que serão relatados pelo conselheiro William, mas nesses autos aqui, essa matéria ela é impertinente. Mas, de todo modo, referida a situação, ela já restou definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 635-688, recurso julgado no regime de repercussão geral, julgamento esse ocorrido no ano de 2014, no qual o Supremo equiparou a redução da base de cálculo a uma isenção parcial, razão pela qual entende que pode ser sim exigido o estudo proporcional do crédito, salvo determinação encontrada na legislação estadual, ressaltando ainda nesse julgamento que o
convênio ICMS 128/94, que trata desses produtos da cesta básica, ele tem caráter meramente autorizativo. Mas essas questões serão melhor examinadas na manifestação dos processos seguintes. Mas o fato é que o fato do princípio da não cumulatividade, ele por si só não assegura o direito ao crédito restrito ao contribuinte, devendo ele se submeter às regras previstas na legislação tributária estadual. Por fim, o contribuinte alega que a multa aplicada ela é abusiva e possui caráter confiscatório. Também em relação a esse argumento não há como ser acolhido, uma vez que a multa foi aplicada nos exatos limites previstos na lei estadual, sendo vedado ao órgão administrativo de julgamento afastar sua aplicação ou reduzi-la com base em falta de proporcionalidade ou razoabilidade, sob a alegação de caráter confiscatório vedado pela Constituição Federal, pois isso implicaria em inadmissível controle difuso de constitucionalidade da lei estadual, o que é expressamente vedado pelo artigo 48, parágrafo 2º da Lei 16.514 de 2014. Então, senhores conselheiros, a Procuradoria se manifesta em relação aos 2 autos de infração, pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhes provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. São essas as nossas considerações iniciais, senhor presidente. Caso necessário ou surjam questões novas, a Procuradoria se resguarda o direito de se manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Então, da forma regimental, passo a palavra à doutora Vitória para a sustentação dos argumentos de defesa da empresa Nestlé. Com a palavra. Muito obrigada, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor André. Bom dia, conselheiros. Bem, preliminarmente é preciso esclarecer que houve a decadência de parte dos débitos cobrados no auto de infração 2019-03649, tendo em vista que a recorrente teve ciência deste auto de infração em 28 de março de 2019, a fiscalização não poderia ter exigido qualquer valor de ICMS relativo às operações ocorridas entre 1º de janeiro de 2014 e 28 de março de 2014, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que prevê que a fiscalização tem o prazo de 5 anos, contados da ocorrência do fato jurídico tributário, para homologar o lançamento realizado pelo sujeito passivo e, se for o caso, praticar o lançamento da parte do débito que não houver sido recolhida. No entanto, equivocadamente, a decisão de primeira instância alegou que seria aplicável ao presente caso o artigo 173, inciso 1 do CTN, que prevê ser o exercício subsequente ao fato gerador o marco inicial para a contagem da decadência, e não a data da ocorrência do fato gerador. É preciso ter em mente, no entanto, que a jurisprudência do STJ colacionada nos autos determina a aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN, apenas para os casos em que não haja nenhum pagamento do imposto. A recorrente, no entanto, recolheu valores de ICMS aos cofres públicos cearenses nos meses de janeiro a março de 2014, havendo, portanto, o pagamento antecipado do tributo. Além disso, não há que se cogitar dolo, fraude ou simulação na conduta da recorrente, até porque isso não é nem trazido no auto de infração. E, além disso, o aproveitamento dos créditos se deu com base na própria legislação do ICMS, como será visto a seguir. Assim, o dispositivo legal aplicável a este auto de infração é o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, não havendo dúvida que o direito da fiscalização cobrar valores de ICMS relativos às operações realizadas entre 1º de janeiro e 28 de março de 2014 foi extinto pela decadência. Bem, quanto ao mérito, que acaba sendo comum aos 2 autos de infração, a fiscalização lavrou os autos de infração sob a acusação de que a recorrente teria aproveitado indevidamente créditos de ICMS originados de conhecimentos de transporte que acobertaram o transporte de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS. Primeiramente, é importante deixar clara a premissa de que a recorrente contratou e pagou os serviços de entrega das mercadorias diretamente aos seus clientes, sendo que o ICMS incidente na prestação desse serviço está regularmente destacado nos CTS autuados. Com efeito, a acusação tributária é fundamentada no artigo 65, inciso 6 do regulamento do ICMS e no artigo 8º, inciso 3 do decreto 29.560 de 2008. Tais artigos vedam o aproveitamento de créditos de ICMS em operações de entrada de mercadoria que terá sua posterior saída não tributada, das entradas para o ativo imobilizado e também de mercadorias sujeitas ao ICMS-ST.
No entanto, nenhuma dessas hipóteses corresponde à situação do presente processo, e é isso que a decisão recorrida pareceu ignorar. Inicialmente, porque o crédito de ICMS aqui discutido não decorre do imposto pago na transferência ou venda de mercadorias, mas sim pura e exclusivamente do serviço contratado para o transporte dessas mercadorias. E, além disso, apesar das mercadorias transportadas estarem sujeitas ao ICMS-ST, o serviço de transporte não está sujeito ao regime de substituição tributária. Assim, é absolutamente legítimo o direito ao crédito da recorrente, visto que não há previsão legal que vede esse tipo, o aproveitamento desse crédito. Eu acho que isso é o essencial para entender o mérito das duas autuações. Se surgirem novos pontos, fico à disposição para me manifestar e muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Vitória. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Todos já conhecem o meu posicionamento na questão da decadência, e eu acho que esse caso aqui se enquadra perfeitamente em muitos que nós já julgamos. Nesse caso aqui, o contribuinte, ele declarou todas as operações, ele pagou o ICMS, só que nesse caso ele fez um cálculo colocando um crédito que não tinha. Esse caso se amolda perfeitamente ao enquadramento que nós temos dado pela homologação tácita da declaração do contribuinte e, portanto, pelo reconhecimento da decadência, com base no 150, parágrafo 4º. Então, neste caso, como a ciência se deu em 28 de março de 2014, do lançamento, eu entendo, sim, como decaído em janeiro, fevereiro e março, é a data, né? Esse entendimento nós já discutimos várias vezes e esse é o meu ponto. Na questão de mérito, a questão da multa, nós não temos competência para avaliar a inconstitucionalidade ou legalidade da lei. Mas eu não tenho dúvida que, pelo princípio da não cumulatividade, o contribuinte teria direito a crédito, mas a legislação estadual veda o aproveitamento. Nesse caso específico, certo? Principalmente tendo em vista que o ICMS cobrado aqui, o da substituição por entradas. Então, ele já vem calculado, inclusive nas operações posteriores, com tudo isso, o valor agregado, ele já vem com tudo. Então, esse aproveitamento, ele não é possível de acordo com a nossa legislação. Então, eu entendo pelo reconhecimento da decadência nesse primeiro processo, de janeiro a março de 2014, e no mérito pela manutenção do lançamento de Sobejá, e de 2015, pela procedência total do lançamento. É isso, senhores. Doutor Felipe, com a palavra. Só lembrando aos senhores que essa questão da decadência, se quiserem discutir mais, aprofundar, e podemos até... Mas com a palavra, doutor Felipe, para a sua manifestação, sua participação nos debates. Bom dia, senhor presidente, colegas conselheiros, doutor André, muito prazer novamente aqui conosco na sessão, doutora Vitória. É só realmente um complemento, senhor presidente, aí, assinando embaixo do que foi já exposto pelo conselheiro Pierre, que esse entendimento, Pierre, da decadência nessas hipóteses, não é só o seu entendimento e nem só o meu, né? O Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo do nosso Poder Judiciário, né, que tem a última palavra sobre a interpretação da legislação, já tem aplicado esse entendimento do 150 nas hipóteses de creditamento indevido. Eu cito aqui o agravo em recurso especial 1.179.947 São Paulo, de relatoria do ministro Gugel de Faria, e faço só uma breve leitura dos itens 4 e 5 da ementa, que já ilustram o entendimento daquela corte. Ele sintetiza: a obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, pelo meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no artigo 173.1 do CTN, quando não houver o pagamento antecipado, ou no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, quando ocorrer recolhimento de boa-fé, ainda que o valor menor
do que aquele que a administração entende devido, pois, neste caso, a atividade exercida pelo contribuinte de apurar, pagar e informar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada. E aqui ele complementa especificamente com relação ao crédito devido, né? O item 5 dessa ementa. Essa orientação também tem aplicação quando o pagamento parcial do tributo decorre de creditamento tido pelo fisco como indevido, hipótese dos autos. Então, apenas para fazer esse registro, conselheiro Pierre, de que essa já vem sido, né, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, repito, órgão máximo do Poder Judiciário, quanto à interpretação da legislação federal. É isso, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Mais algum conselheiro na discussão, manifestação? Bom, eu entendo, doutor André com a palavra. Presidente, se me permite, sobre essa temática da decadência, eu não conheço a posição dos conselheiros da primeira Câmara, individualmente, mas eu gostaria de destacar, assim, reitero a nossa compreensão de que se aplica um 731, pelas razões já expostas, mas mesmo que venha a prevalecer a aplicação do 150, parágrafo 4º, eu ressalto que foi dito na nossa manifestação em relação ao mês de março, porque o crédito indevido, no caso, ele só é aproveitado na apuração mensal que ocorre no mês seguinte, em abril, referente aos créditos e operações de março. Então, mesmo que prevaleça o 150, parágrafo 4º, essa decadência ela só poderia ser considerada em relação aos meses de janeiro e fevereiro. Ela não abrangeria o mês de março. Era só isso mesmo que eu gostaria de destacar. Obrigado. Ok, doutor André. Feito o destaque, doutor Felipe Amaral com a palavra. Senhor presidente, só em cima desse complemento do doutor André, eu discordo dessa leitura, porque o artigo 150, embora o ICMS, sabe-se, né? Os fatos geradores, eles ocorrem no decorrer do mês, né? Embora ele seja apurado no mês seguinte, pago no mês seguinte, não é este o marco temporal que o 150, parágrafo 4º coloca. Ele coloca efetivamente o fato gerador. Então, acredito que, embora ele seja apurado e esse encontro de contas ele ocorra no mês posterior, os fatos que ensejaram os créditos até aquela data, né, de 28, no caso de março, no meio TD, devem sim ser abarcados pela decadência. Mais algum conselheiro quer tratar a matéria, discutir? Se não tivermos, vamos aqui colher os votos. Primeiramente, com relação à decadência, o pedido da parte envolve de janeiro a março de 2014. O doutor André, representante da PGE, destacou o período, o entendimento da PGE, de janeiro a fevereiro de 2014. Cabe aos senhores, conselheiros e conselheiras, decidirem o período da abrangência e qual a penalidade, aliás, a decadência, né, alcançada ou não. Doutor Pierre já se manifestou, mas eu gostaria que destacasse exatamente essa questão da decadência, né, para colher os votos individuais de cada conselheiro. Presidente, eu tenho um posicionamento um pouco diverso do doutor Felipe, mas eu tenho sido vencido, inclusive, na Câmara Superior, que estão aplicando o posicionamento do doutor Felipe. Eu me inclino a esse posicionamento, eu reconheço a decadência de janeiro ao dia 28 de março de 2014. Voto nesse sentido. Que na prática acaba pegando o máximo, porque você não tem como apurar diariamente, né? Senhores, vamos dar prosseguimento. Doutor Pierre, doutor Willam Falcão. Doutor Willam. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator da decadência de período janeiro a março de 2014, com base no 150, parágrafo 4º do CTN. Ok, doutor Willam. Doutora Helena. Acompanho o relator, senhor presidente, considerando que os créditos foram declarados. Doutora Mônica. Senhor presidente, eu acompanho a tese da Procuradoria por entender que esses créditos eles não foram declarados, justamente por não tem como haver homologação. Né? Então, eu sou pela regra do 173, combinado com 149. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Pedro Jorge. Presidente, mantendo a coerência em todos os processos
que participamos, inclusive na Câmara Superior, né, eu acompanho o nosso relator, companheiro Carlos Pierre. Doutor Pedro. Doutor Felipe Amaral. Também acompanho, senhor presidente. Senhores, com relação à preliminar decadência, por maioria de voto, aplicar o 150, parágrafo 4, referente ao período de janeiro, fevereiro e março de 2014 para o primeiro processo. Com relação à multa confiscatória, o doutor Pierre já se manifestou, né, o próprio contencioso não tem essa competência, por força do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614, e no mérito, como vota o doutor Pierre, e aqui talvez fosse importante separar cada processo, porque o primeiro, né, tem uma parcial procedência por conta do período. Doutor Pierre. Isso. No mérito, eu entendo pela procedência do lançamento, senhor presidente. Ok. Lembrando que o primeiro processo, né, o de janeiro, fevereiro e março, vai ser excluído da base de cálculo. Portanto, parcial procedente. Nem parcial procedente nesse caso aqui. Eu estou falando só a questão de mérito. Que não, perfeito. Mas okay. O auto, parcial procedente. E o segundo, a procedência. Total. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, senhores, essa Câmara, por decisão unânime, afasta, aliás, por maioria de votos, afasta, acata a decadência, por força do 150, parágrafo 4, de janeiro, fevereiro e março, conforme pedido da parte. A questão da multa confiscatória não é competência deste órgão, a questão da legalidade, por força do artigo 48, e no mérito. E aqui também, por decisão unânime, considerando que esse período vai ser excluído a parcial procedência, né, para o primeiro processo, e a procedência do processo de número, só nos registrar aqui, o 2629, parcial procedência, por força da decadência alcançada nos 3 meses, e a procedência do feito, 2749, referente ao exercício 2015. Dando prosseguimento, temos mais 2 processos também da Nestlé, processo 2748-2019, auto de infração 2019-04047, e o processo 2630-2019, auto de infração 2019-04114. Recorrente Nestlé Brasil Limitada, recorrido sério julgamento de primeira instância, doutor William Falcão de Souza, é o conselheiro relator. A matéria trata-se de crédito indevido, e aí há uma semelhança, redução de base de cálculo, o que diferencia o exercício 2015 e 2014, e para a sustentação oral, temos aqui a participação da doutora Vitória, representante da parte. Passo a palavra, doutor William Falcão, para início do relato dos processos anunciados. Obrigado, senhor presidente. Antes de começar, senhor presidente, só o primeiro processo aí, foi a parcial procedência, eu entendi dizer que foi por unanimidade, não, é por maioria, não é isso? Na verdade, como a redução mônica foi contrária à decadência. Isso na preliminar, né? No mérito, aí é porque, consequentemente, é a redução do crédito tributário, né, da parcial. Mas entendo que a doutora Mônica é favorável à procedência, no caso, né, mas com a aplicação da exclusão de alguns períodos, você vai reduzir o crédito. Ok, certo. Pois vamos lá. O processo indicado agora para julgamento, 2748-2019, é a autuação 2019-04047. Só um instante que eu estou abrindo. Só um instante, pronto. Processo é relativamente ao exercício 2015. O último processo da pauta, que é o 2630-2019, é relativo ao exercício 2014. O relato da infração. Crédito indevido, assim considerar todo aquele escriturado na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação ou decorrente da não realização de estorno, nos casos exigidos pela legislação. A empresa, no exercício 2015, realizou operações e prestações de serviço com produtos sujeitos à redução de base de cálculo em 58,82%, sem ter efetuado os estornos de créditos devidos, gerando falta de recolhimento de ICMS no valor de R$ 1.153.608,27. O artigo infringido, constante aqui dos dados da infração, é o artigo 41
inciso 1, a linha R, do decreto 24.569/97. E também o 66, inciso 5, e o 65, inciso 6, 1. Todos os decretos 24.569/97. A penalidade, o artigo 123, 2A da Lei 12.670/96. Nas informações complementares, o fiscal, quem estiver acompanhando, vê que ele discrimina, ele traça aí a forma como chegou à infração. Primeiro, ele na apuração do crédito tributário, no item A, diz do crédito indevido pelas entradas de produtos com saídas com incentivo tributário de redução da base de cálculo 58,82%. Ele diz que a empresa, em 2015, lançou créditos fiscais oriundos das entradas interestaduais de leite em pó, no montante de R$ 1.469.030,35. O leite em pó, nas saídas aqui internas, é da cesta básica, tem uma redução de 58,82%. Quando ele vende o leite em pó, ele aplica essa redução de 58,82%. Então, ele diz que na entrada desse produto, ele não pode se creditar tal qual destacado na nota de aquisição. Ele tem que fazer esse cálculo para acreditar com essa redução de base de cálculo também na entrada. Ou seja, o leite em pó está sujeito à redução de base de cálculo de 58,82%, conforme o artigo 41, que eu já disse, do decreto 24.569/97. Portanto, o crédito fiscal estará sujeito ao mesmo percentual, de redução de base de cálculo, conforme o artigo 65, inciso 1 e 6, e o artigo 66 e 55, ambos do decreto 24.569/97. O artigo 66 diz dessa forma: salvo disposição da legislação em contrário, o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do ICMS de que estiver creditado, sempre que a mercadoria entrada no estabelecimento ou serviço tomado for utilizada como insumo ou objeto de operação ou prestação subsequente com redução de base de cálculo, em hipótese em que o estorno será proporcional à redução. O entendimento é este, que o crédito lançado, ele só pode lançar o crédito na forma, levando em consideração o estorno, 58,82%. Ele também não fez o estorno da prestação de serviço, do estorno de crédito são efetuados pela prestação de serviço de transporte, na entrega dos produtos, com incentivo tributário de redução de base de cálculo 58,82%. Ele contratou a empresa para fazer as entregas dos produtos com redução de base de cálculo, foi emitido o conhecimento de transporte eletrônico, com destaque do ICMS, e ele lançou esse crédito integral, mas não poderia, teria que ter lançado esse crédito também com a regra de redução de base de cálculo. Ele fez esses dois levantamentos da mercadoria, né, com redução de base de cálculo. O crédito foi lançado integral, aí ele fez o estorno, tem as planilhas aqui no CD e tem a parte geral, a planilha aqui no processo físico. Os senhores que estiverem acompanhando o WebDrive irão ver. Então, ele fez esse estorno da mercadoria e o estorno do crédito. E viu que ele não estornou aquela quantidade. A partir daqueles valores, ele refez a apuração do ICMS. A planilha consta nos autos também. Ele apresentou um quadro demonstrativo da reconstituição da conta corrente, da apuração do ICMS, está na folha 31 e 32. Concluindo pela falta de recolhimento do ICMS no valor de R$ 1.153.608,37. O contribuinte ingressou com defesa e ele diz que não efetuou o estorno proporcional dos créditos ICMS referente às operações com o produto da cesta básica, pois todas as aquisições do leite em pó incidiu a alíquota efetiva de ICMS igual ou menor a 7%,
portanto, obedecido o que está estabelecido no artigo 66, 5 do decreto 24.569/97. Ou seja, o contribuinte está dizendo que quando recebeu a mercadoria, que veio com a alíquota de 7%, por exemplo, São Paulo, se tem esse exemplo na defesa, veio com 7%, certo? E ele se creditou de 7%. Por que é que ele não fez nenhum estorno? Ele se creditou integral. Porque quando a mercadoria sai com a redução de base de cálculo de 58,82%. Então, essa mercadoria, nas operações de saída da cesta básica, são tributadas efetivamente pela alíquota de 7% aqui interna, nas saídas. Então, ele disse que não tinha que reduzir, 7%. Aí ficou com os 7%. Ele também diz que quando a mercadoria veio de outro estado, cita exemplo, da Bahia, a alíquota era de 12%. Então, o que é que ele fez? Pegou, como a saída interna aqui com a alíquota equivalente a 7%, então, como é que ele fez? Tirou 12%, diminuiu 5%, esse 5% ele estornou, e o fiscal relaciona na planilha esses créditos que ele fez, 5%, esse estorno, 5%, 12 menos 5, 7, e se creditou de 7%. Esse é o procedimento dele. Alega a inconstitucionalidade do artigo 66, inciso 5, né, que eu já li, que é da questão do estorno, né? Artigo 66.5, né, já li, foi utilizado, salvo exposição da eleição em contrato, o efeito passivo deverá efetuar o estorno do CMS, de que se tivesse creditado sempre que a mercadoria entrada no estabelecimento ou serviço tomado for utilizada como insumo ou objeto de operação ou prestação subsequente, com redução de base de cálculo. Ele diz que é incondicional, com base no previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, que as únicas hipóteses em que não é admitido o crédito CMS, em face do princípio da não cumulatividade, eles estão no artigo 150, parágrafo 2º, inciso 2, ali na A e B da Constituição Federal, que é isenção e não incidência. E conclui que o auto de infração, tal como lavrado, fere frontalmente a Constituição Federal, uma vez que o direito ao crédito CMS somente pode ser limitado quando as saídas posteriores sejam isentas ou não tributadas. Como a redução de base de cálculo não se confunde com essas figuras, não se pode pretender obstar o direito ao crédito, neste caso, sob o risco de se ofender a Constituição Federal e a Lei Complementar 87/96. Também argumenta a natureza impositiva do Convênio 128/94. Argumenta que a fiscalização feriu a cláusula 1ª, parágrafo 1º do Convênio CMS 128/94, que dispõe que os estados e o Distrito Federal ficam autorizados a deixar de exigir o estorno proporcional dos créditos relacionados a operações sujeitas à redução da carga tributária, embora previsto, né, na Lei Complementar, no Convênio 128/94, essa questão, os estados, né, poderão autorizar, o estado do Ceará não enveredou por isso, não dispensou. A nossa legislação exige o estorno. Argumenta o caráter confiscatório da multa também. A multa aqui é de 100%, ou seja, uma vez o valor do imposto. O julgamento singular afastou o efeito confiscatório da multa, dizendo que nós não podemos entrar nessa seara, né, que é matéria condicional, e, no mérito, decidiu pela procedência da ação fiscal. O contribuinte ingressou com recurso ordinário, e o recurso ordinário tem as anotações, mas não adianta porque são iguais os apresentados na defesa. Já li na defesa, são iguais. Desculpa aí. O processo subiu para a SEAPRO, para a emissão do parecer, antes de ser distribuído para julgamento, e foi emitido o parecer 90/2021. Lá ele apreciou todas as considerações feitas pelo contribuinte e se manifesta pelo entendimento, dá o entendimento que o trabalho fiscal está correto, que o contribuinte não poderia se creditar da alíquota integral nas operações de 7%, e tampouco de 7% quando as aquisições viessem com a alíquota destacada, essa alíquota de 12%, que era o caso da Bahia, que ele
só abatia 5%, né, e se creditava dos 7%. Que a legislação exige que, aí não é a questão que ele faça a redução da base de cálculo, conforme o artigo 66. E sugere a decisão pela procedência, conforme o julgamento singular. Senhor presidente, em síntese, esse é o relato. E, para adiantar, o segundo processo é crédito indevido também, 2014, fato de estorno do crédito da prestação de serviço, e as operações com redução de base de cálculo 58,82%, a mesma matéria, traz como o artigo infringido do artigo 41R, combinado com 66.5 do regulamento do CMS, só que a multa aqui é um valor menor, R$ 377.665,14. A defesa do contribuinte segue a mesma trilha, tanto a defesa como o recurso do processo anterior. Em síntese, é o relatório. Algum processo trata da decadência, doutor William? Não tem decadência. Não vi decadência aqui nesse processo. A advogada pode até levantar, mas eu não vi decadência aqui nesse processo. Okay. Porque, senhor presidente, o processo é 2015, o primeiro. O segundo processo é 2014. No entanto, ele está exigindo o imposto a partir do mês de agosto, e o auto de infração foi feito em março, e a ciência em março. Né? Ok, doutor William. Obrigado pelos esclarecimentos. Passo, então, a palavra ao doutor André Carreiro, representante da PGE, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Os cumprimentos a todos. Como bem relatado, são 2 recursos ordinários também da mesma empresa, Nestlé Brasil Limitada. O primeiro auto de infração, eles têm a mesma fundamentação, assim como as decisões recorridas. O primeiro se refere ao exercício 2015, o segundo a 2014. Como dito, a infração trata do recurso contra a lesão de procedência do auto de infração, em primeira instância, que confirmou a infração imputada ao contribuinte de crédito indevido decorrente da não realização do estorno proporcional do crédito de operações com produtos sujeitos à redução da base de cálculo de 58,82%, bem como do respectivo serviço de transporte destas mercadorias. Isso no exercício 2015, no montante de R$ 1.153.608,27, tendo sido lançado o imposto correspondente para a glosa do crédito e a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária do artigo 123, inciso 2, a linha A da Lei 2.670/96, no valor correspondente a uma vez o crédito indevidamente aproveitado. Já no exercício seguinte, de 2014, o montante do crédito indevido é de R$ 377.665,14, sendo sido aplicada a mesma penalidade. Conforme informações complementares dos autos de infração, a empresa autuada no exercício fiscalizado lançou em sua escrita fiscal, no livro de registro de apuração de ICMS contido na sua escrituração fiscal digital, créditos indevidos oriundos da entrada de mercadorias sujeitas ao protocolo ICMS número 1296, que trata da mercadoria leite em pó, mercadoria estas com tributação do ICMS normal e substituição tributária pelas saídas, com redução da base de cálculo em 58,82%. Bem como deixou de tornar estes créditos fiscais lançados pelas prestações de serviço de transporte destas mercadorias, né, que imporia o estorno proporcional de 58,82%. Isso no montante de R$ 965.671,47. Isso em relação ao primeiro auto de infração, esses valores, a metodologia foi a mesma, vão divergir os valores que eu vou mencionar aqui, mas vou fazer referência aqui ao primeiro auto, os quais foram considerados esses valores para a reconstituição da conta corrente do ICMS. Né? Nesse primeiro auto, ainda o autuante ainda esclarece que não foram considerados, né, na recomposição da conta gráfica o saldo credor do período anterior, que seria de dezembro de 2014, no valor de R$ 195.678,20, em razão dos créditos indevidos apurados no auto de infração que vai ser examinado a seguir, o de 2019, 044.114.
Então, havia um saldo credor, mas como foi verificado um crédito indevido também em 2014, o que importou na falta de recolhimento, nessa recomposição da conta gráfica 2015, não foram considerados esse saldo que havia na escrita fiscal digital. E como visto, aqui tratando do primeiro auto, a autuada lançou na sua escrita fiscal créditos oriundos a entradas interestaduais de leite em pó, no montante de R$ 1.469.030,35, cujas saídas seguintes estão sujeitos à redução da base de cálculo quando deveria ter sido feito o estorno proporcional. Verificou-se ainda que a empresa reconheceu a obrigação de realizar este estorno previsto na legislação tributária, tendo feito em parte na sua conta gráfica no montante de R$ 530.909,95, o qual não corresponde à proporção de 58,82% da redução da base de cálculo, pois deveria ter correspondido a um valor total de R$ 864.083,65. Também foi constatado que a empresa se creditou integralmente do imposto destacado nos conhecimentos de transporte eletrônico referente aos serviços de transporte por ela contratados para o transporte de leite em pó, no montante de R$ 588.369,99. Assim, na metodologia do autuante, partiu-se de um volume total de mercadorias transportadas, que correspondia no exercício 2015 a R$ 94.987.422,03, para calcular o valor do montante correspondente ao transporte de leite em pó, tendo-se chegado a um valor de R$ 28.461.018,52, os quais foram apurados mensalmente, para sobre o montante lançado do crédito no CFOP 1353, que é o crédito referente a esse transporte de leite em pó, chegou-se a um valor que deveria ser estornado de R$ 101.587,82, e isso referente apenas à falta de estorno referente ao serviço de transporte dessa mercadoria. Portanto, a falta de estorno mencionado, aliado aos créditos fiscais devidamente lançados, geraram a falta de recolhimento do ICMS no exercício fiscalizado no montante que foi lançado na auto-infração, conforme o valor que deixou de ser recolhido do ICMS de acordo com a reconstituição da conta corrente do ICMS do contribuinte. Temos como nos dispositivos legais infringidos os artigos 41, inciso 1, a linha R, 65, inciso 1 e inciso 6, 66, inciso 5 do decreto 27.569/97, bem como os dispositivos correspondentes da lei 2.670 de 96, e em especial o artigo 53, inciso 2 da lei do ICMS do Estado do Ceará. O contribuinte, na sua defesa, como já foi esclarecido, não há preliminar de decadência no auto infração de 2014, pelas razões já expostas, a defesa toda meritória. Ele alega, inicialmente, que com a redução da base de cálculo foi aplicada a alíquota efetiva de ICMS igual ou menor a 7% nas operações de entradas efetuadas, que seria o limite máximo do seu crédito. Assim, já teria estornado os créditos que excedem esse percentual. No entanto, com a devida vênia, entendemos que não assiste razão recorrente, pois o artigo 66, inciso 5 do regulamento do ICMS determina o estorno do crédito do ICMS na mesma proporção da redução da base de cálculo do ICMS nas saídas do produto, não fazendo qualquer referência à carga tributária efetiva. Assim, considerando que nas saídas de leite em pó há uma redução de 58,82% da base de cálculo, o mesmo percentual deve ser aplicado para calcular o estorno do crédito, independentemente da alíquota praticada nas respectivas operações de entrada. Nas informações complementares, foi demonstrado através de exemplo hipotético que a empresa não realiza de maneira correta o estorno determinado pela legislação tributária, devendo ser considerado indevido o creditamento de valores que deixaram de ser recolhidos em razão da citada falta de estorno, recalculando os saldos mensais à conta gráfica de apuração de ICMS, conforme planilhas e tabelas que acompanham o auto infração. Ressalte-se ainda que o estorno proporcional à redução da base de cálculo deve ser realizado tanto no ICMS incidente sobre as entradas de leite em pó, de acordo com o artigo 66, inciso 5 do regulamento do ICMS, quanto em relação àquele incidente sobre a prestação de serviço de transporte nas entradas dessa mercadoria, tendo em vista que este último também foi lançado na conta gráfica do ICMS da empresa, por força do disposto no artigo 65, incisos 1 e 6 do regulamento do ICMS, que é a situação que foi tratada nos processos já julgados nessa sessão. Outro argumento que o contribuinte traz é a alegação de inconstitucionalidade do artigo 66, inciso 5 do decreto 24.569/97, defende a impossibilidade de vedação legal do crédito de ICMS nas operações com produtos da cesta básica,
que seria o caso do leite em pó, também que defende que o seu direito ao crédito decorre diretamente do princípio da não cumulatividade, previsto na Constituição Federal e na Lei Complementar 87, 96, e que a situação tratada nesses lançamentos não se enquadra nas hipóteses de isenção e não incidência previstas no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. E, por fim, alega ainda que o convênio ICMS 128/94, que trata dessas mercadorias, ele teria uma natureza impositiva. De início, enquanto a questão da inconstitucionalidade, devemos lembrar aos senhores que é vedado ao órgão administrativo de julgamento afastar a norma estadual com fundamento em suposta inconstitucionalidade, pois não lhe compete exercer controle difuso de constitucionalidade de normas estaduais, e isso expressamente previsto no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 16.514 de 2014. A mesma vedação quando a gente aborda a questão da alegação da multa confiscatória, que também há nesses autos e ao qual já nos manifestamos nos termos dos processos anteriores, que não pode ser apreciada, até porque a multa foi aplicada nos exatos termos da lei. Por outro lado, como já foi adiantado nos processos anteriores, não se pode esquecer que o princípio da não cumulatividade previsto na Constituição Federal não é um princípio absoluto. Ele pode, essa não cumulatividade se dá mediante o regime de compensação do imposto, que se dá através do crédito, e pode sim ser regulamentado e restringido o direito ao crédito de ICMS na legislação tributária estadual, e isso conforme pacífica jurisprudência do STF. De todo modo, isso também já foi adiantado, a situação tratada nesses autos ela já foi definitivamente julgada e examinada pelo Supremo Tribunal Federal, e se deu no julgamento do recurso extraordinário 635.688, o qual se deu no regime de repercussão geral, julgamento esse de mérito ocorrido no ano de 2014, no qual a Suprema Corte entendeu que a redução da base de cálculo ela se equipara, ela equivale a uma isenção parcial, e, portanto, se enquadra nas regras permissivas da Constituição Federal e pode sim ser exigido o estorno proporcional do crédito, como faz a legislação do Estado do Ceará. Além disso, nesse julgamento também foi reafirmado mais uma vez o caráter meramente autorizativo dos convênios que tratam dessa matéria. Portanto, apesar do contribuinte trazer em seu recurso diversos precedentes do STF e do STJ, todos eles são precedentes já superados pela Suprema Corte, de modo que não trazem qualquer, não devem ser nem considerados nesse julgamento. Então, quanto à multa confiscatória, reiterando o que já foi exposto, nesse sentido, em relação aos dois autos de infração, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando as decisões de primeira instância de procedência dos autos de infração. São essas as nossas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, e, caso necessário, voltaremos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Doutora Vitória, com a palavra para sustentação oral dos processos que estão em discussão. Muito obrigada, senhor presidente. Como reportado, os autos de infração em questão acusam a recorrente de ter deixado de recolher ICMS em virtude do não estorno proporcional de créditos do imposto relativos a aquisições de leite em pó, revendido posteriormente com a redução da base de cálculo por serem produtos integrantes da cesta básica. Com efeito, o artigo 43 do regulamento do ICMS prevê a redução da base de cálculo para os produtos da cesta básica, enquanto o artigo 66, inciso 5, também do regulamento do ICMS, restringiu o benefício concedido de forma a exigir a anulação proporcional do crédito do ICMS quando a operação subsequente ocorrer com a redução da carga tributária. No entanto, o auto de infração e a decisão recorrida desconsideraram que a recorrente não promoveu o estorno proporcional dos créditos de ICMS referente às operações com produtos da cesta básica, porque todas as aquisições de leite em pó em discussão, sobre elas, incidiu uma alíquota efetiva de ICMS igual ou menor a 7% do valor das operações. O único caso em que isso não ocorreu, que foram as remessas provenientes da Bahia, a recorrente realizou o estorno proporcional dos créditos de ICMS no montante de 5% do valor das operações, por força do que determinam a Instrução Normativa 14 de 2004 e a Norma de Execução 6 de 2013.
Tais normas prevêem que na entrada de mercadorias provenientes de alguns estabelecimentos, dentre os quais estão as filiais da recorrente na Bahia, só seria admitido crédito de ICMS até o limite de 7%. Assim, a recorrente estornou 5% dos créditos referentes às operações autuadas, de modo a aproveitar apenas os 7% dos créditos admitidos pela legislação cearense. No entanto, a fiscalização, ao calcular o valor do crédito supostamente indevido, considerou que a recorrente teria se aproveitado do crédito integral de ICMS sob a alíquota interestadual de 12% nas operações oriundas das filiais da Bahia, desconsiderando completamente o fato de que a recorrente havia estornado o correspondente a 5%. A redução da base de cálculo de 58,82% concedida pelo artigo 43 do regulamento do ICMS, nas saídas internas com produtos da cesta básica, faz com que o imposto incidente nessas operações seja calculado mediante a aplicação de alíquota efetiva de 7%. Como o crédito aproveitado pela recorrente também foi calculado mediante a aplicação de uma alíquota de 7%, não há que se falar a necessidade de estorno proporcional nas operações. Na prática, da maneira com que foi realizado o cálculo desses créditos nas autuações, é como se a recorrente fosse obrigada a realizar o estorno de 5% dos créditos referentes às operações advindas da Bahia 2 vezes. Um estorno de 5% por força da IN 14 de 2004 e da norma de execução 6 de 2013, e outro estorno por ter aproveitado o benefício da redução da base de cálculo, o que parece inadmissível para a recorrente. Diante do exposto, acho que restou demonstrado que a recorrente se aproveitou do crédito do ICMS na proporção máxima de 7% do valor das aquisições de leite em pó, não havendo que falar de desrespeito à norma contida no artigo 66, inciso 5 do regulamento do ICMS. Por essa razão, a recorrente pleiteia seja dado integral provimento ao seu recurso com o cancelamento integral dos autos de infração. Muito obrigada. Obrigado, doutora Vitória, pela sua participação. Processos em discussão pela ordem, doutor Willame e o doutor Pierre. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa questão acabou de ser levantada aí pela doutora Vitória, dos 7%, e também o que acabou o doutor André há pouco falando, né, a legislação fala em redução da base de cálculo, não está tratando de alíquota, está falando em redução de base de cálculo. Quando essa mercadoria é adquirida, entra no estado do Ceará, vem de São Paulo, exemplo, com a alíquota de 7%, não se altera a alíquota. A efeito do crédito que ele tem direito, a partir da questão que é produto da cesta básica, leite em pó, né, que tem a redução de base de cálculo, 58,82%, o que é que se deve fazer? Aplicar a redução de base de cálculo. A alíquota vem 7%. Peraí, vou voltar para um exemplo. A alíquota vem 7%. Caso esse produto não tivesse redução de base de cálculo da cesta básica, o que o contribuinte faria? Lançaria os R$ 7,00, que é o ICMS que está destacado, R$ 100 a mercadoria, um exemplo, a alíquota de 7%, lançaria os R$ 7,00. Pronto. Quando o contribuinte vendesse, vamos dizer que ele vendesse no mesmo valor. O produto está indo vencer, vou vender o mesmo valor, não vou ganhar nada aí não. Então, R$ 100, aplicaria 17%, o crédito de R$ 17,00. Então, sobre essa operação aí, esse produto aí que ele vendeu, o fisco ia ficar com R$ 10, 17 menos 7. Pronto. Agora, o fisco, para cesta básica, para melhorar a situação da população, no consumo desses produtos, deu a redução de base de cálculo 58,82% nas saídas, mas ele tem que se tornar proporcional, que diz a legislação, à entrada. Então, o que é que o fisco fez? Acabou da doutora Vitória dizer, lança os 7%. Lança os 7%. Certo? Quando ele lança os 7% integral, se a mercadoria é R$ 100, ele ficou com crédito de R$ 7,00. Pronto. Mas o contribuinte, quando vende essa mercadoria, o que é que ele faz? Aplica a redução de 58,82%. Ou seja, se a mercadoria é R$ 100, o cálculo do imposto vai ser sobre o valor de R$ 41,18. Aplicando 41,18 sobre esse valor, o 17%, vai dar R$ 2,10.
2,88. 2,88, certo? Então, o contribuinte vai ficar com crédito, o fisco não arrecada nada. Veja bem, a redução de base de cálculo tem a finalidade de melhorar a situação, porque está sendo tributado por uma alíquota menor, né? Efetivamente, quando essa redução de 58% a 82%, a doutora Vitória disse, todos nós sabemos, equivale a uma alíquota de 7%. Tudo bem. Mas o fisco não fez isso para perder, para não arrecadar nada, não. Não foi. É por isso que ele reduziu a base de cálculo. É para arrecadar menos. Se ele quisesse dispensar tudo, ele tinha colocado isenção para o leite. No caso aqui do leite, especificamente. Mas não é essa a intenção do fisco. Por isso que não tem sentido a empresa dizer, não, a alíquota é 7%. A alíquota, se acredita da alíquota que vem 17%, e quando vai vender, aplica a redução de 58,82%, que dá a mesma alíquota, quase 7%. Aí o exemplo que eu disse, se vender pelo mesmo preço, um exemplo que não é o caso, o preço tem que ter lucro, mas se pelo mesmo preço, o fisco teria prejuízo, que ela ficaria com crédito, o fisco não arrecadaria nada. Se vender a mais, o fisco arrecada, mas arrecada menos, da forma que a empresa fez. Por isso que, quando fez a reconstituição desse crédito, você viu o valor, a diferença que deu. Por quê? Ficou com esse crédito indevido, né? Por não ter feito o estorno na entrada. Quanto à mercadoria que veio da Bahia, foi que a empresa fez. Veio com 12%, com uma operação externa que é 58,82%, a redução, que equivale à alíquota de 7%, ela só fez assim, 12 menos 5, 7. Então, se creditou de 7% da Bahia. Não é correto. Teria que pegar o valor das operações que vieram da Bahia, aplicar 58,82% na redução do valor, redução de base de cálculo, e aplicar os 12% da Bahia, sem nenhum problema. Aí encontraria o imposto e creditaria daquele imposto. E foi isso que o fiscal fez. E esse valor da Bahia, sim, depois que ele viu esses créditos aproveitados indevidamente, ele fez a reconstituição, tal qual o outro, do crédito tributário, e verificou que em 2015, né, 2015, houve o aproveitamento, todos os meses teve aproveitamento de imposto, e, consequentemente, houve falta de recolhimento do imposto, do valor de 1.115.000. No de 2014, só houve falta de recolhimento a partir de agosto. Ele fez a apuração do CMS, fez o demonstrativo, e a apuração do CMS o contribuinte faz mês a mês para ver quanto se fica com saldo credor, saldo devedor. Nesse ano de 2014, ficou saldo devedor a partir de agosto só, que é o valor de R$ 377.665,14. Sim. E aqueles valores que a empresa fez, estornou relativamente às operações procedentes do estado da Bahia, no demonstrativo, na apuração de CMS, ele lançou aqueles, senão ia dar errado, né? Ele lançou aqueles créditos. Ele fez o correto e aquilo que o contribuinte fazia, ele colocou como crédito na apuração do CMS. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William, pelas explicações detalhadas. Doutor Pierre, ainda quer se manifestar? Entendi que não, né? A forma bem didática que o doutor William demonstrou, acredito que as dúvidas que porventura surgissem já foram esclarecidas. Processo e discussão, senhores, alguma discussão a ser tratada nos dois processos? Há um sentimento de que não há dúvidas, né, com relação ao relato, que foi bem detalhado. Então, indago ao conselheiro relator como vota, considerando que para os processos em tela não temos a decadência, né, como já explicado, tem a questão da multa confiscatória e o mérito dos processos. Doutor William, com a palavra. Senhor presidente, pelo que eu já fiz, estudei bastante esses processos, até a parte facilitou também, né, a questão de achar que o fisco poderia ter levado isso para isenção, conforme lá está
no convênio 128/94, mas o fisco não enveredou por essa parte aí, porque a intenção não era dar uma isenção, e sim só uma redução de base de cálculo, não queria deixar de ter ICMS sobre essas operações, e eu não tenho dúvida nenhuma que a operação que o contribuinte fez não foi conforme a legislação, né? Lançou o crédito integral de 7% das operações que já vieram tributadas 7%, e as de 12% tirou 5% e reduziu para 7%, quando, na verdade, tinha que fazer a redução de base de cálculo 58%, 82% sobre o valor da operação e aplicar a alíquota que veio da origem, 7%, 12%, seja qual fosse ela. Sim, na saída fez corretamente, sobre a base de cálculo, reduziu 58%, 82% se creditou do valor, se debitou do valor. Então, decadência no ar, também a parte nem argumenta. A multa confiscatória nós não apreciamos, porque não temos a competência legal para entrar nessa seara, é questão de ingressar no Poder Judiciário para dizer que é inconstitucional. E o trabalho está bem elaborado, muitas informações, as planilhas estão aí bem explicadas, o próprio relato das informações complementares bem claro, preciso. E, senhor presidente, nesse sentido, eu conheço do recurso ordinário, mas nego provimento para confirmar a decisão condenatória de primeira instância. Para os dois processos, tá, doutor William? O 2748 e o 2630. Ambos os processos. Exato. Eu indago aos conselheiros, algum voto em sentido contrário? Não tendo nenhum voto contrário, a decisão de conhecer do recurso, negar provimento, para confirmar a decisão de procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e do parecer da douta Procuradoria, ratificado em sessão pelo representante doutor André Carreiro. Esta decisão para os dois processos. Agradeço a participação da doutora Vitória aqui conosco. Lembrando que amanhã nós teremos também mais 4 processos da Nestlé. Eu já indago a doutora Vitória se participará conosco da sessão de julgamento amanhã. Participarei sim. Ok, então nos encontraremos amanhã, se Deus quiser. Assuntos gerais, senhor. Obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, senhores? Presidente, eu gostaria só de aproveitar aqui para agradecer a acolhida aqui na primeira Câmara, julgamento. Amanhã o doutor Matheus já retorna aqui a representação do Estado aqui na primeira Câmara, dizer que foi uma satisfação poder ter participado dessas 2 sessões com os senhores e espero, quem sabe, em breve poder, mais uma vez, aprender mais aqui com os ilustres membros dessa Câmara. Obrigado e um bom dia a todos. Nós aqui agradecemos, doutor André, é um prazer, as portas estão abertas. Sempre que puder participar aqui conosco, estaremos de portas abertas. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, doutor André. Obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor André. Bom dia, doutor André. Um abraço. Senhores, antes de encerrar a nossa sessão, já convocar a nossa 64ª sessão virtual ordinária, 16 de setembro de 2021, em que teremos 4 processos da Nestlé Brasil, em que a relatoria, os 2 primeiros processos, 2747 e 2746, relatoria da doutora Mônica Maria Castelo. E aqui também crédito indevido pela pesquisa que eu fiz, verifiquei. E os 2 últimos processos, também da Nestlé Brasil, 2745 e 2756, relatoria do doutor Pedro Jorge Medeiros. O que diferencia, pelo menos o que verifiquei, a questão dos exercícios, né? 2016, 2017, e talvez um pouco a matéria que envolve aqui também redução de base de cálculo e serviço de transporte. Algum outro assunto a ser tratado, senhoras e senhores? Não tendo mais nenhum assunto a ser tratado, agradeço a participação de todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, pessoal.